Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse que vos fala é Felipe FT Miranda e nós vamos falar de Brasileirão, falar da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada essa em que o Fortaleza pega o Palmeiras, que jogou pela Libertadores nesse meio de semana, venceu o River Plate por 2-1 lá no Monumental de Núñez, o mesmo estádio onde o Renato Kaiser aprontou isso. Obrigado, meu 9. E de acordo com setoristas do clube do GE, o time paulista deve vir com o Everton, Andreas Pereira, Vitor Roque, Rafael Veiga. Meus amigos, fácil assim, né? Ainda mais com o Fortaleza perdendo seu goleiro titular. Mas sim, vamos falar da rodada e analisar os 3 possíveis cenários que o Fortaleza pode encarar nessa 24ª rodada e os riscos que eles trazem. Enfim, vamos começar pelo mais lógico, né? Que seria uma derrota para o Palmeiras. E eu digo lógico pela força que o Alviverde Paulista tem. E ainda mais jogando em casa, né? Então, nesse caso, o Fortaleza precisaria mirar as partidas de 4 times nessa rodada: Juventude, Vitória, Santos e Vasco. No caso, o Juventude enfrenta o Mirassol, e ele enfrenta o Mirassol fora de casa. O Mirassol que está no G4 do Campeonato Brasileiro, está com 39 pontos. Meio que se vencer esse jogo contra o Juventude, ele virtualmente se garante na Série A do ano que vem. Então é um jogo muito complicado para o time gaúcho. Fortaleza é Mirassol nessa partida e a gente fica de olho para ver o que vai acontecer na história desse jogo. Outra partida interessante é Vitória e Fluminense. E nesse caso, o Fluminense ele deve vir reserva, tá? Porque ele vai focar na Copa Sul-Americana, perdeu para o Lanús por 1-0 no último meio de semana, e o Renato Gaúcho, como a gente já conhece, deve focar nas Copas e o Fluminense deve vir com um time alternativo. O Vitória está em má fase, então a gente espera que o Vitória encontre uma vida mais difícil nesse jogo contra o Fluminense. É claro, isso do ponto de vista do Fortaleza Esporte Clube. O Santos, no caso, enfrenta o São Paulo, o clássico Sansão, e o Vojvoda, técnico do Santos, que doides é isso, deve ir sem o Neymar, que quebrou de novo, se machucou mais uma vez, mas o São Paulo, em outra via, tá de olho no jogo da volta contra a LDU pela Libertadores. O São Paulo que perdeu o jogo da ida, mas quem sabe ele vai encarar também com a seriedade. Afinal, um clássico, né? Vale pontos no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tá ali em 7º, brigando para entrar no G4 ou no G6 também. Então, vamos ficar também de olho nessa partida. O Vasco, meus amigos, vai pegar simplesmente o Flamengo, clássico carioca. Flamengo que jogou nesse meio de semana contra os Estudiantes, um jogo polêmico, acabou vencendo, mas nesse jogo da volta vai viajar à Argentina no próximo meio de semana. E assim, convenhamos, tá? O Flamengo deve focar na Libertadores? Deve. Mas ele não vai largar o clássico. O Flamengo jamais permitiria ter a possibilidade de ser derrotado pelo Vasco no meio de semana de Copa Libertadores da América. Então o Flamengo deve encarar esse jogo também com a seriedade e o Felipe Luiz deve ir com um time muito competitivo. Ou seja, com exceção do Vitória, temos jogos muito pesados, pelo menos para 3 dos 4 rivais do Fortaleza nesse momento. Em resumo, se perder para o Palmeiras, é torcer pelo óbvio dos outros jogos. Em caso de empate, que seria comemorado como uma vitória, diga-se de passagem, o Fortaleza poderia seguir torcendo pelos mesmos resultados comentados. Mas poderia ficar de olho em outro jogo também, o Grenal. Por quê? O Internacional tem 27 pontos e continua com o Roger Machado, que vem fazendo um péssimo trabalho. É claro que de acordo com os torcedores colorados. Já o Grêmio, que tem como técnico o Mano Menezes, teve até o seu presidente questionado se o Mano fica até o final do ano. E ele sustenta, falando que ele quer o Mano Menezes até o final do ano. E assim, o Grêmio só está a 3 pontos da zona de rebaixamento. O Inter está a apenas 5. Podemos ficar de olho nessa brincadeira aí, porque o derrotado pode resolver entrar nesse game, meus queridos. Então vale muito a pena também ficar de olho nesse Grenal da 24ª rodada. Agora, se o Fortaleza consegue vencer o Palmeiras no Allianz Parque, meu amigo, pode ir para a janela, porque você vai ver um anjo voando. Seria um grande resultado. E o clube ficaria a apenas 2 pontos de sair da zona. É uma via de muitas possibilidades. Em um você pode ficar a 2 pontos de sair do Z4, em outro você pode ficar até 8 pontos para sair, e a gente sabe que vai ser uma missão, independente do que acontecer, muito complicada. Mas uma coisa é certa, turma, é uma estrada longa e ainda tem muito para percorrer nela.